primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a honra que me concede o Instituto Fernando Henrique de participar desta reunião com o Mesquita. Eu gostei enormemente da exposição do Mesquita e ele soa como uma advertência para o Brasil, para o futuro. Nós vamos ter que enfrentar esse problema mesmo e eu espero que vamos enfrentá-lo com menos ingenuidade do que enfrentamos o problema chinês. Vocês sabem que só existem 2 países no mundo. Um ainda tem alguma dúvida de que a China é uma economia de mercado. A dúvida do chinês, a certeza do Brasil. Vamos que é uma das coisas importantes. E a exposição do Fernando, do Mesquita, o livro, é muito útil para mostrar o seguinte: nós vamos realmente ter que enfrentar essa competição, mas temos de enfrentá-la com os nossos instrumentos. Nós não podemos simplesmente imaginar que os preços vão se estabelecer corretamente por obra divina. Nós vamos ter que operar, na verdade, para saber fazer as coisas funcionarem. Eu acho que você tem toda a razão, há uma enorme complementaridade. Eu tenho uma pequena divergência com esse negócio de América Latina e Caribe. Isso é uma invenção de sociólogo, de geógrafo. É muito difícil, de forma que eu vou tentar separar o Brasil disso para mostrar que o Mesquita está nos dando um aviso extremamente importante para a gente prestar atenção. Em primeiro lugar, eu gostaria de expor esse quadro em que eu suspeito... Você vai fazer isso para mim? Ótimo. Eu suspeito que existe uma maldição de 30 anos. Que às vezes expansões formidáveis duram em geral 30 anos e depois começam a entrar com algum probleminha complicado. Se vocês olharem aqui, vocês têm aí 8 países que durante mais ou menos 30 anos tiveram um crescimento extremamente forte. A China vem desde 77, quando começou, já está com 32 anos, ainda tem um produto per capita de 6.800. O Japão teve 23 anos de grande progresso, também 9,3, tem uma renda já de 32. A Coreia está há 34 anos funcionando. A Tailândia está há 38 anos funcionando. Cada um desses você vê que depois dos 32, 33, começa a aparecer algum probleminha, que eu digo é a maldição dos 30, mesmo na Europa, os 30 gloriosos, mostram que você tem qualquer coisinha errada nesse negócio. O Brasil também teve um progresso durante 33 anos de 7,4% ao ano. E assim por diante. Foi o que eu acho que a Índia está realmente chegando no seu ponto em que ela vai começar a ter seus pequenos problemas. Para o caso mais interessante, né, quando eu tento comparar o que o Mesquita fez com o Brasil, pode ir para frente aí, por favor. Assim. Este gráfico mostra o seguinte: nos nossos 30 gloriosos, nós crescíamos 7,4 ao ano e a Síria 3,7. No segunda parte do final da metade do século passado, nós passamos a crescer 2,7 e a China 6,3. Aqui a explicação é muito mais, talvez, o fato de que nós tínhamos uma dependência externa de outra natureza. Quer dizer, na verdade, nossa produção de petróleo era de menos de 20%. E quando houve a crise, na verdade, nós destruímos tudo. Nós destruímos o que tínhamos feito. Essa que é a verdade. Você caminhou para um desequilíbrio fiscal do governo e o governo, como de costume, empurrou o desequilíbrio fiscal em cima do setor privado. Tanto é verdade que o governo continua gorduroso e o setor privado ficou musculoso. O setor privado foi apertado para produzir os resultados que nós estamos obtendo hoje. O segundo problema é que eu acho que a nossa participação no mundo, não faz assim, no PIB mundial, o Brasil praticamente ficou constante ao longo desses 30 e tantos anos. A Índia também não teve um crescimento muito grande, mas a China realmente desenvolveu uma participação no mundo. E isso está ligado ao esforço exportador chinês, que realmente foi uma coisa extraordinária. Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver que nós continuamos praticamente com a mesma participação no comércio externo que nós tínhamos no começo nos anos 80. É 1,3% do comércio mundial, que é a nossa participação. Nós não conseguimos sair disso durante nenhum tempo. O Brasil teve uma sorte agora, é que houve uma expansão no mundo, recebemos um grande bônus no governo Fernando Henrique,
as exportações cresceram durante 8 anos, 4,5% ao ano. No governo Lula, estão crescendo a 22%. Nosso navio estava no mar, o nível do mar subiu, o navio subiu junto. O problema do governo é que ele pensa que levou o nível do mar. Mas esse aqui é o ponto central da coisa. Mas isto mostra o seguinte, nós nunca fizemos realmente um esforço exportador. Esta que é a grande verdade. Nós abandonamos esse esforço. Nós vínhamos num programa de exportação extremamente importante, e depois foi abandonado, na verdade, como foram abandonados outros programas. Vamos para frente. O grande desafio brasileiro, que é para entrar, para separar um pouco desse negócio de América Latina com o Brasil, é que nós vamos ter um problema sério. Nós vamos ficar velho antes de ter ficado rico. Esse gráfico é o desenvolvimento demográfico. A nossa taxa de reprodução líquida está já abaixo de 1. Quer dizer, nós vamos passar por um máximo da produção, da população, em torno de 2035. Agora, o importante é ver que nós vamos ter aí uns 216 milhões de habitantes em 2030. Mas o importante é ver que a composição etária vai ser muito diferente da atual. Nós vamos ter, hoje, o número de crianças de até 15 anos é 27%, em 2030 vai ser 17%. Os que podem e desejam trabalhar entre 15 e 65, de 67 vai passar para 70 praticamente, mas o número de pessoas acima de 65 vai dobrar. Ou seja, você tem um desafio imenso, que é o número de pessoas que vai ter que trabalhar para sustentar aqueles que vão trabalhar e aqueles que já trabalharam, vai ter que crescer. Você vai ter que aumentar a produtividade dessa gente para poder sustentar esse processo. Esta razão de dependência, a soma dos que têm 0 a 14 anos e dos mais de 65 anos, sobre os que eventualmente poderiam e desejam trabalhar, aquele 15 a 65, é uma curva muito interessante. Vocês veem, o Brasil, ele vai passar por um mínimo em 2020 e começa a subir. Ou seja, a partir de lá, você vai ter que ter gente trabalhando com maior produtividade para sustentar as crianças e os adultos, os velhos, os senhores, como nós. A China é uma pena, mas eu não sei porque você está tão pessimista. A China, em 2010, ela entra nesse processo. Você está vendo? E a Índia vai realmente levar um pouco mais. A Índia vai chegar nesse processo em 2030. Ou seja, a Índia é um animal talvez um pouco mais perigoso, porque esses problemas vão ter algumas complicações internas importantes. Por que eu acho que isso é fundamental? Para a gente entender o problema do Brasil. Você se referiu ao problema de que a Índia faz um grande desenvolvimento e não cria emprego. Aliás, quando nos anos 70 existia uma velha lei no teoria do desenvolvimento de que a Índia tinha o maior número de PhDs por quilômetro quadrado. Era por isso que era subdesenvolvida. Como é que... Então, mas o que é importante é ver o seguinte, nós vamos ter uma população e nós vamos ter que dar emprego de boa qualidade, se nós quisermos construir uma sociedade decente, relativamente igualitária, e de igualdade de condições, de oportunidades. Nós vamos ter que dar emprego decente em 2030 para 150 milhões de sujeitos. É óbvio que isso não pode ser feito com a nossa estratégia atual. Você não vai poder fazer isso desenvolvendo agricultura e mineração. A agricultura é poupadora de mão de obra. Nos últimos 35 anos, a área plantada continuou a mesma e a produção agrícola cresceu 3,5% ao ano. A pesquisa aqui é muito importante. Ela não é mais absorvedora de mão de obra. E a mineração é pior ainda. A mineração ainda é mais poupadora de mão de obra. É mais capital intensiva. De forma que nós vamos ter que desenvolver, usar esse mercado interno que nós temos, que é um mercado interno bastante razoável. Nós somos 200 milhões de pessoas. E, bom, 200 milhões é quase nada, se você comparar com a China. Mas 200 milhões
era o que os Estados Unidos tinham em 1970. E 10.500 dólares per capita, em PPB, era o que os Estados Unidos tinham nos anos 30. Veja o que os Estados Unidos fez dos anos 70 em diante, com esse mercado interno do tamanho do nosso. Absorveu toda a tecnologia de qualquer tipo, se expandiu. De forma que nós temos condições para repetir um processo dessa natureza. De vez em quando eu fico preocupado quando vejo no Brasil as pessoas defenderem, não, eu vejo o problema da Austrália, que vai tudo tão bem. A Austrália vai ter 24 milhões de habitantes em 2030. É menor que São Paulo. Um outro mandaram uma equipe estudar na Nova Zelândia a política econômica que era tão bem sucedida. Nova Zelândia vai ser menor que São Bernardo em 2030. De forma que isso não são modelos que possam ser utilizados e que possam ser levados a sério, num caso como nós estamos cuidando. Eu acho que o chamamento que o Mesquita levantou é fundamental, porque ele vai exigir uma mudança, realmente, da nossa estratégia. Quer dizer, nós vamos precisar mudar isso. E o que é que tem que mudar? Aqui, esse quadro é a eficiência do setor privado. É, na verdade, os resultados produzidos pelo World Economic Forum. Ele tem 139 países, dentro de cada país uma instituição séria é escolhida para analisar os problemas. No caso brasileiro, é uma instituição mineira, que é a Fundação Dom Cabral, que é uma fundação seríssima, e depois eles são ordenados, de 1 a 139. No caso do setor privado brasileiro, como eu disse, cada crise que nós vivemos, e eu posso dizer isso para vocês com alguma experiência, o governo se ajusta muito mal, mas aperta o setor privado. É por isso que o setor privado no Brasil hoje é extremamente musculoso. Esse número mostra o seguinte: quando você olha o ranking de competitividade do setor privado brasileiro, comparado com a China e com a Índia, nós estamos em situação melhor que eles. E se você olhar, as coisas são visivelmente, ou seja, a experiência empírica nossa de mexer na economia coincide com esses números. Nós sabemos que nós temos um setor privado extremamente eficiente, extremamente produtivo. Quando eu vejo aqui, hoje nós temos algumas experiências com empresas, nós temos discutido isso com o nosso Castro, no Brasil e na China, empresas brasileiras, empresas alemãs, empresas francesas e empresas americanas, que produzem no Brasil e na China, com a mesma tecnologia. Os resultados são sempre os seguintes, que coincidem com isto. A produtividade no chão da fábrica é muito parecida no Brasil e na China. E a qualidade no Brasil é ligeiramente superior à da China. Onde é que está o problema, então? O problema está neste outro quadro. O problema está na ineficiência do setor público. Quando você... E vejam, olhem esses números, e os senhores todos têm experiência, e vão ver que eles coincidem com a nossa intuição. O problema de taxação no Brasil se estimula a trabalhar ou a investir. Obviamente, nós somos o 139º, nós somos o último nessa classificação de tributação. A carga de regulamentação do governo, nós somos também o último. Se você olhar para isto, você vai ver o seguinte: o setor público vai ter que produzir um ajuste extremamente importante para enfrentar essas dificuldades. Uma das coisas que eu acho muito difíceis de entender no Brasil hoje é essa insistência de que o câmbio não tem importância, de que o câmbio é uma variável que Deus decide, e o mercado muito melhor que Deus, de forma que, se o mercado funcionar, as coisas resolvem. O câmbio não é mais aquele animal pré-histórico que era no tempo que eu estudei economia, na Idade Média. O câmbio não é mais aquilo que ajusta o fluxo de oferta e procura de bens e serviços. O câmbio hoje é uma variável aleatória, uma variável financeira. Nós estamos no radar de 140 países. Todos os portfólios do mundo estão operando com reais. Estão olhando o Brasil. Nós temos um sistema financeiro extremamente sofisticado.
esse sistema está funcionando com operações de arbitragem de 1/1000 de segundo, todos com algorítmicos, que ninguém sequer sabe do que se trata, explorando diferenciais na terceira casa decimal. Então, a ilusão de que o governo pode controlar o câmbio é, na verdade, um sonho. A única forma de fazer isto é nós enfrentarmos este problema da ineficiência do setor público e da política econômica global. Ou seja, nós temos que fazer uma política fiscal e uma política monetária que permitam reduzir a relação dívida-PIB adequadamente e com uma instrução para o Banco Central de que nós não somos aquele animal teratológico, nós precisamos de uma taxa de juro real parecida com a do mundo. Ou seja, não tem mais arbitragem, meu caro Bra. De vez em quando a gente faz uma, mas não sistematicamente e sem risco. Então, se nós fizermos essa mudança, eu acho que aí nós vamos o nosso câmbio vai caminhar por um equilíbrio razoável e nós vamos poder atender a essa... eu gostei muito do livro do Mesquita, porque ele está chamando a atenção para alguma coisa com a qual nós vamos trombar. Se nós continuarmos simplesmente esperando e discutindo e tergiversando, nós vamos trombar com a Índia e aí não vai ter nenhuma forma de resolver isso. Nós vamos pagar um preço extremamente caro por não termos tomado consciência de que nosso processo de competição, da forma que está montado, torna impossível, na verdade, a nossa sobrevivência. Nós vamos aceitar essa nova teoria do comércio internacional que está se desenvolvendo. Para a China, a indústria. Para a Índia, os serviços. Para o Brasil, a agricultura. Então, estes fatos, estes números mostram que nós não podemos aceitar isto. Não há a menor razão, nem teórica, nem prática, para que o Brasil aceite o destino que está sendo imposto pelo mundo. É preciso realmente uma grande mudança. E eu acho que nós devemos a você essa aventura, na verdade, de chegar aqui e dizer, ó, preste atenção, que vocês estão indo para bater num muro, e o muro é de concreto. Era isso. Muito obrigado. Cássio, você tem um desafio imenso, hein? Porque todos foram de uma pontualidade extraordinária.